Olá! Nessa aula, nós vamos trabalhar uma habilidade muito importante nas nossas atividades com o QGIS, que é trabalhar com a tabela de atributos de uma camada. Para acessar a tabela de atributos de uma camada, nós podemos fazer isso de duas formas. Nós clicamos sobre a camada, a qual nós queremos ver a sua tabela de atributos, e vamos até aqui, sobre esse símbolo de uma tabela, e clicamos sobre ele. Irá abrir aqui uma janela com a tabela de atributos daquela camada. A outra forma de acessar a tabela de atributos da camada é clicando com o botão direito do mouse sobre a camada e vindo até a opção de abrir tabela de atributos. Mas aí surge uma pergunta: toda camada possui tabela de atributos? Vamos ver aqui uma coisa. Clicando sobre o Google Satélite, a imagem de referência que nós adicionamos, a opção da tabela de atributos não fica habilitada aqui. Clicando com o botão direito do mouse sobre ela, não aparece aqui a opção de abrir a tabela de atributos dessa camada. Então, não são todas as camadas que possuem tabela de atributos. Para que nós possamos prosseguir com mais compreensão da relação entre a camada vetorial e a sua tabela de atributos, nós vamos compreender aqui um conceito que é o conceito de feição. A feição ela é um conjunto que pode ser constituído por uma geometria e informações sobre essa geometria. E por que eu falo pode ser? Porque uma feição não necessariamente ela vai ter uma geometria, mas sempre terá que ter informações. Para ser uma feição, tem que ter informações. E na maioria dos casos que nós vamos trabalhar, ela também vai ter uma geometria, porém não obrigatoriamente tem uma geometria. Voltando ao QGIS, eu vou usar como exemplo as salinas do Boi Morto e vou abrir a tabela de atributos dessa camada. Clicar em abrir tabela de atributos. Certo, aqui está a minha tabela de atributos. E se nós viermos aqui no selecionador de feições, que é essa setinha aqui, e clicarmos sobre uma feição, ela ficou selecionada aqui em amarelo, a janela do Boi Morto foi para segundo plano, mas abrindo aqui a janela do Boi Morto, nós vamos perceber que alguma linha dessa tabela ela foi selecionada, está aqui. A linha que tem o ID 21, que tem o nome Raimundo Andrade Oliveira, que tem um endereço aqui qualquer, enfim. Cada item cada linha dessa tabela, ela tem relação com uma geometria da minha camada, com um polígono da minha camada nesse caso. Claro, nem sempre serão polígonos, algumas vezes poderão ser pontos, poderão ser linhas, mas nesse caso nós temos polígonos. Então, cada linha da minha tabela de atributos está vinculada a um polígono. E o mesmo é válido em sentido contrário. Se eu selecionar uma linha da minha tabela, por exemplo, vamos clicar aqui sobre a linha 25. A geometria referente a essa linha foi destacada no mapa. Então, nós temos aqui a tabela de atributos. As linhas representam uma feição que pode ser um conjunto de geometria e informações. Nesse caso porque nós temos geometrias também. E as colunas representam uma informação específica sobre aquela feição, que pode ser uma informação de identificador, pode ser uma informação de nome, pode ser uma informação de endereço. Agora que nós já aprendemos o que é a tabela de atributos e qual a relação ela guarda com a camada que nós estamos trabalhando, nós vamos aprender a realizar algumas operações com essa tabela de atributos. E para isso é necessário que nós coloquemos essa camada em modo de edição, semelhante ao que nós fazíamos quando nós estávamos trabalhando com a criação de feições aqui no mapa. Então, para colocar a tabela de atributos em modo de edição, nós clicamos sobre esse lápis aqui, ó. Clicando aqui, você vai perceber que várias opções que estavam desabilitadas agora estão habilitadas. E aqui no nosso painel de camadas, o lápis também está demonstrando que essa camada Boi Morto está em modo de edição. Então agora nós já podemos realizar algumas operações na nossa tabela de atributos.
E eu vou dar vários exemplos aqui. Primeiro, vamos aprender a criar, por exemplo, uma nova coluna na nossa tabela de atributos. Para isso, nós vamos aqui em cima, nesse menu, vamos clicar sobre Novo Campo. Coluna aqui na tabela de atributos, ele chama de campo. Então, eu vou clicar em Novo Campo. E aqui eu posso definir um nome, por exemplo, vamos dar um nome aqui chamado rótulo. E não vou colocar nenhum comentário. Qual tipo esse rótulo vai ser? Um inteiro, vai ser um decimal, vai ser um texto, uma data, uma hora, enfim, vai ser um texto. Qual o comprimento? Eu vou colocar um comprimento o suficiente para a quantidade de caracteres que eu quero representar como rótulo. Eu vou colocar aqui 32 caracteres. Ok. Agora, se eu rolar aqui a barra, eu vou perceber que foi criado um novo campo, uma nova coluna, com o nome de rótulo. E eu posso manualmente inserir rótulos aqui. Por exemplo, chamar rótulo Salina A, aqui Salina B. Enfim, eu posso preencher todos esses campos aqui manualmente. E agora que nós aprendemos a criar um novo campo, uma nova coluna, eu vou ensinar a excluir um campo. Aqui, ao lado de onde se cria, tem outro ícone em vermelho que serve para excluir as colunas da nossa tabela de atributos. Então, eu vou clicar sobre ele, ele vai me listar as colunas da nossa tabela de atributos e eu seleciono aqui a coluna ou as colunas, pode ser mais de uma, que eu desejo excluir. Então, eu vou selecionar aqui a coluna que nós acabamos de criar. Selecionei ela e vou clicar em OK e ela será excluída. Cliquei em OK, se eu rolar a barra aqui, ela já não existe mais. Então nós aprendemos a criar e excluir colunas na nossa tabela de atributos. Eu também posso excluir linhas da nossa tabela de atributos. Por exemplo, vamos aqui pegar a linha 2. Vou clicar aqui, eu clico aqui na borda, aqui em cima desse número 2 da linha. Enfim, selecionando a linha 2, você pode perceber que aqui no mapa a geometria referente a essa feição foi destacada. Caso eu queira excluir essa linha, eu me dirijo aqui a essa lixeirinha vermelha e clico nela para excluir a feição selecionada. Excluir. Perceba que a feição foi excluída e a geometria que estava vinculada a essa feição também foi excluída. Todas as alterações que nós efetuamos na tabela de atributos só terá efeito se nós salvarmos essas alterações. Caso não salvemos essas alterações, após clicar em alternar modo de edição, eu vou clicar aqui para vocês verem, ele vai perguntar se eu quero salvar essas alterações ou descartar. Se eu clicar em descartar, todas essas alterações serão desfeitas. Se eu clicar em salvar, todas serão mantidas. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Certo? Então, perceba que a geometria realmente foi excluída.